Nos abençoar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus mais uma vez. Nós estamos... Pode sentar, meus amados. Gente, que alegria que eu estou de ver vocês aqui. Porque, olha, nesse frio eu pensei assim, será? Mas, graças a Deus, os irmãos são muito corajosos. Que bênção, que bênção. O frio para o carioca, gente, é isso. Ele deixa a gente intocado mesmo. Mas graças a Deus vocês estão aqui. Que bênção, cara. Como eu sou feliz em ver a igreja reunida nesse lugar para louvar e bendizer o nome do Senhor. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre Provérbios. E nós estávamos falando, né? Que nós fizemos uma série. Essa série já está no 27º, 8º, não sei. Eu nem prestei atenção lá no Instagram qual é o resumo do... Hein? É o 30º. Olha só como eu estou atrasado, meu irmão. 30º já. Isso quer dizer o seguinte, que nós demos continuidade e o Senhor tem nos abençoado até aqui. E vocês não se cansaram, inclusive se multiplicou. Que bênção quando eu vejo gente nova, assim, gente vindo aqui para ouvir a palavra de Deus, isso nos dá muita alegria, porque é sinal de que o Senhor está movimentando os seus corações pelo interesse em ouvir aquilo que Deus tem para vocês nessa noite. Irmãos, como nós falamos na quarta-feira passada, nós estamos dentro de uma sequência onde nós sabemos que através da palavra, através da língua, né, pode haver morte ou vida, né? E você é uma das pessoas, olha, você é a pessoa onde as palavras são proferidas. Através dessas palavras que você profere, dessas palavras que você diz, pode haver morte ou pode haver vida. Isso depende daquilo que você fala, de onde você fala, da qual a fonte que está movimentando ou mobilizando o seu coração, né? As palavras, ela tem força, ela tem poder. Por que ela tem poder? Porque elas são dirigidas, elas podem ser dirigidas por Deus. Aí ela tem um poder de cura, ela tem um poder de restauração, como nós aprendemos aqui, que as palavras podem ser usadas para fazer o bem. Aí ela dá vida, ela simplesmente restaura a vida, ela é descanso. E as palavras também, nós vimos que são dádivas de Deus, são presentes de Deus. Deus iniciou esse tipo de diálogo. Deus se comunicou com a gente, mostrando para nós como fazer isso, como se unir através das palavras, como se comunicar, como se entrelaçar, como se relacionar. E Deus nos deu um exemplo desse relacionamento. Por isso, graças a Deus, esse exemplo está sendo seguido por muitos. Através disso, nós temos a comunhão com o Senhor, porque nós nos relacionamos uns com os outros, através da palavra. Mas também, a palavra, já que Deus nos deu o poder de falar, o poder de dizer, o poder de dialogar, a palavra usada por nós, se nós não estivermos com o Espírito de Deus dentro de nós, nós também podemos usar para o mal. E foi nesse ponto onde nós paramos já há 5 capítulos. Porque nós falamos das palavras que podem ser usadas para o mal, e nós tivemos que dar um destaque em certas coisas, porque é exatamente isso que tem acontecido em nosso meio. Às vezes no nosso meio nós pensamos assim, mas na Igreja Santa do Senhor não acontece isso, acontece em qualquer lugar, irmão. Porque o ser humano ainda continua sendo ser humano. E o ser humano, se não tomar cuidado, se não guardar o seu coração, como diz lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, se não guardarmos o nosso coração, cara, o nosso coração vai virar fonte de palavras que prejudiquem, que fazem o mal. E é por isso que nós estamos hoje entendendo todos esses tipos de situações. Primeiro falamos da mentira. A mentira, a gente sabe que a mentira ela tem uma perna curta, porque logo a mentira é descoberta. Logo a mentira se desnuda. Mas a mentira, antes de acontecer isso, ela causa um mal terrível.
ela tira de nós a confiança, ela tira de nós a confiança social, ela tira de nós a confiança nos julgamentos, né, no judiciário, tira de nós a confiança nos governantes, tira de nós a confiança em promessas, tira de nós a confiança no social, na vida social e principalmente tira de nós a confiança nos relacionamentos, os nossos relacionamentos. Como você se relaciona? A mentira tira isso tudo, porque a mentira ela mina a verdade, ela tira de nós o poder, aquilo que a gente faz para confiar um no outro. A mentira ela mina o nosso coração, e ela coloca em nosso coração a desconfiança, ela coloca em nosso coração a falta de fé, e ela estraga os relacionamentos. A característica do mentiroso, nós vimos também que dar ouvido a outras mentiras. O mentiroso, ele multiplica as mentiras. Então, uma das coisas que abastece o mentiroso são as meias-verdades. Aquilo que a gente diz assim, não, eu não sei bem, mas pode ser que seja, não sei. Pode ser que seja, não sei. É isso aí. E o mentiroso pega isso, pode ser que seja e não sei, e começa a dizer que sabe. Começa a dizer que começa a dizer que é uma verdade, na realidade é uma mentira. Às vezes o mentiroso é tão convicto que depois ele acredita na própria mentira como se verdade fosse. O mentiroso ele fica falando tanto aquilo que ele acaba acreditando que aquilo que ele fala é verdade. Mas é um mentiroso convicto. Então é uma mentira que ela estraga, ela destrói por dentro tudo aquilo que a gente faz com tanto carinho que é nos unir um com o outro. A mentira dentro da igreja, ela causa um tremendo estrago. Ela faz irmãos se separarem. Ela faz a comunhão desaparecer. A mentira, ela causa um estrago dentro da igreja. Como combater a mentira? Simplesmente falando a verdade em amor. Falar a verdade não é só falar a verdade pura e simples, mas tem que falar a verdade em amor. Nós estamos dentro de uma igreja. Nós não podemos chegar para o outro ali e dizer assim, olha, é isso, e acabou, pronto, se vira. Não é isso não, irmão. Nós somos irmãos uns dos outros. Nós temos que conversar. Temos que dizer com o coração aberto para amar o irmão no qual a gente está falando alguma coisa. Porque a mentira, né, ela só se vence com a verdade. E essa verdade, ela só vamos dizer assim, eficaz se nós falarmos com amor. A verdade sem amor é brutalidade. E o amor sem verdade é hipocrisia. Entendeu bem? A verdade sem amor é brutalidade, é arrogância. Vocês entenderam? Agora, um cara que diz que ama, mas não tem verdade, é um hipócrita. Ele está simplesmente sendo um hipócrita, está tendo só uma imagem. Ele só está... A hipocrisia quer dizer, o cara só é uma máscara. Por quê? Porque ele diz que ama e, na realidade, ele mente. Então, também, outra forma de combater a mentira é justamente você falando a verdade de consciência. E não por causa de uma conveniência. Como diz os políticos, a melhor política é a honestidade. Mas para ele, quando ele está naquele momento, quando ele está em outro momento, a melhor política é a verdade que ele vai usar. Mas nós não. Nós somos cristãos. E os cristãos dizem que a verdade é aquela que o Senhor Jesus colocou em nossa consciência, no nosso coração. Então, a consciência do cristão, a consciência daquele que tem Jesus em sua vida, que fala a verdade, que diz a verdade, que exprime essa verdade, que combate a mentira. Outra coisa que nós vimos aqui que arrasa, que provoca morte dentro da igreja, é a tal da fofoca. A fofoca é como se fosse um mascate que vai vendendo por aí palavras inverídicas, calúnias e difamações. A fofoca, ela vai minando a igreja, ela vai minando a instituição, ela vai minando onde quer que você esteja. O fofoqueiro é aquele que fala muito, mas fala muitas mentiras. É aquele que espalha muito, mas espalha muitas inverdades. É aquele que espalha muito, mas espalha o quê? Espalha desconfiança.
O fofoqueiro é como se ele fosse um tipo de abutre. O abutre, quando ele está lá rodeando o local onde a vítima vai morrer, ele vai anunciando para todos os predadores que ali naquele lugar tem alguém que vai falecer. E os abutres só ficam esperando aquele animal ou aquela coisa cair. Quando caiu, o abutre vai lá e pousa. Aí os predadores já falam, olha, onde tem abutre rodando, tem carniça para a gente, tem comida para a gente. Os predadores vão lá. O abutre é como se fosse anunciador da morte. Os fofoqueiros que ficam mascateando fofocas, ou seja, ficam vendendo fofocas, é considerado como se fosse os mascates da morte. Aqueles que vendem morte. Mas hoje, em nome de Jesus, essa igreja aqui está parando os fofoqueiros, está parando as mentiras, porque vocês falam a verdade, vocês têm a verdade dentro de si, e é só isso que consegue combater a fofoca e a mentira. Nós vimos também outra palavra que causa destruição e morte, que é a bajulação, a lisonja. O bajulador é aquele que diz sim para tudo que você faz. Não interessa se você vai cair no abismo. Ele vai ver você despencar no abismo. Mesmo assim, ele diz sim para você. Vai, cai no abismo, porque ele não está interessado na sua vida. Ele está interessado em te bajular, para que você às vezes caia lá e ele tenha algum tipo de benefício com isso. O bajulador, ele não olha você como uma pessoa que ele ama. Ele olha você como uma pessoa que ele tem que te dar algum tipo de incentivo para você continuar caminhando dentro da sua ruína. Geralmente os bajuladores procuram pessoas que são carentes, pessoas que estão com alguma falta de algum afeto, de alguma verdade, de serem amados ou de serem vistos. E esse bajulador pega e começa a manipular você através da tua carência, da tua, às vezes, falta de realidade, que você não enxerga as coisas que você tem que enxergar, porque você que só quer ouvir o sim do bajulador. E o bajulador está aí justamente para isso, para te dar um sim naquilo que ele tem que te dizer não. Se ele é teu amigo de verdade, ele diria não. Ele diria para você, não entra nessa que é furada. Mas ele não é teu amigo. O bajulador é aquele que aproxima de você com algum interesse, querendo arrancar de você algumas coisas, para poder se beneficiar a si próprio. E você também, olhando o bajulador, fica prestando atenção no que ele fala, porque na realidade você quer só ouvir o sim, mas você não quer ouvir a realidade do teu coração, aquilo que você precisa ouvir. Por isso, graças a Deus que nós estamos aqui, porque nós estamos aqui para ouvir a verdade do Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. E aquele que não é bajulador, aquele que simplesmente combate a bajulação, ele também vai ao teu coração para te dizer as palavras da verdade. Amém? Esse foi um pequeno resumo do que nós fizemos até aqui. Agora nós vamos entrar numa outra história. E isso me afeta muito. E eu acho que afeta alguns dos irmãos também. Porque às vezes, a palavra de hoje vai falar sobre uma coisa que a gente sempre dá desculpa. Eu sou humano mesmo, eu sou assim mesmo e acabou. Palavras iradas. Ira. Pavio curto. Tem gente que nem pavio tem. Mas eu vou te dizer uma coisa. As palavras iradas também causam morte. E o Senhor vai te alertar nessa noite a não usar as palavras iradas. Tanto é que o Senhor Deus, Ele já nos aconselha lá na frente. Ele diz o seguinte, lá em Efésios, painel, me ajuda aí, Efésios capítulo 4, versículo 26. Vamos só sair um pouquinho de Provérbios, só para ouvir o que Deus nos fala sobre a ira. Quando vocês ficarem irados, não pequem.
apaziguem a sua ira, antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Vou repetir. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Não pequem. Apaziguem a sua ira, antes que o sol se ponha. Não dê lugar ao diabo. Por que o Senhor não disse assim, irmão, elimina a ira? Não. Por quê? Porque Deus nos conhece. Ele sabe que somos seres humanos e nós vamos ficar irados, não tem jeito. Mas o que nós não podemos fazer? É fazer com que essa ira nos faça pecar. A palavra de Deus diz que o que causa morte no ser humano não é o que entra, mas é o que sai desse ser humano. E o que sai é produzido por você. O que sai da sua boca é produzido por você. Então as palavras são produzidas por você. Quando você produz palavras na ira, quando você produz palavras na raiva, no ódio, você peca. E você produziu isso. Você chegou a falar isso. Você proclamou isso. E isso entra como se fosse punhais. Nós vamos ver esse tipo de palavra aqui. Entra como se fosse lanças em quem você quiser atingir através da sua ira. Romão, mas eu fui injustiçado, eu fui apedrejado, eu fui magoado. Tudo bem, o Senhor inclusive entende isso. Mas uma palavra de Deus diz que o seguinte, minha é a vingança. Esse lado de fazer justiça não está em nossas mãos, mas está nas mãos de Deus. Por isso que ele diz, guarda a tua ira, não peques, não jogue para fora aquilo que você quer jogar, aquilo que você quer fazer, porque não é você que luta por você, não somos nós que lutamos por nós, mas é Deus, é o Espírito Santo que intercede por nós, é o Espírito Santo que fala por nós. Por isso, meus amados, não se apressem a responder. Não se apressem a dizer alguma coisa com o coração cheio de ira, mas antes, dê um tempo para que o seu coração comece a processar, para que o seu coração comece a aliviar, e assim você possa resolver o problema antes que o sol se ponha. Eu tenho um acordo com a minha linda. A gente pode ter raiva um do outro, porque nós não somos... As pessoas pensam assim, quando as pessoas se casam, são tudo igualzinho, né? Pensa tudo... irmão, o pensamento dela é totalmente diferente do meu, tá bom? Uai, Romão, como é que vocês têm 30 anos? Gente, isso é pelo Espírito Santo de Deus em nossos corações e também pelo amor que nós temos um com o outro. Esse amor faz com que as nossas diferenças arrume um jeito de se encaixar nas lacunas. E nós começamos a se completar como se fosse uma só carne. É assim que acontece. Já viram as pedras de quebra-cabeça? Aquelas peças de quebra-cabeça são iguais umas às outras? São totalmente diferentes, irmãos. Mas elas se encaixam. E quando elas se encaixam, elas se formam uma só pessoa. É assim que é o casamento. O casamento é como se fosse um quebra-cabeça que vai se encaixando. E isso só é feito com muito amor e carinho. E uma das coisas que nós temos pactuado em nossa vida, quando a gente fica com raiva um com o outro, a gente não deixa isso ir para o outro dia. A gente resolve no próprio dia. E mesmo que não se resolva, a gente pega os pezinhos e se ajunta ali, as mãos e se ajunta ali, e um abraço daqui, um abraço dali, pronto. Porque lá na frente, aquilo não vai dar em nada. Aquilo vai desaparecer. E a gente ficar com raiva por quê? Para quê? Para destruir, para alimentar um ego que não existe. Porque o que é você sem ela? E o que é ela sem você?
São duas pessoas diferentes, mas no entanto, vocês são uma só carne, trazida por Deus. Então a ira não pode ter lugar para separar esse quebra-cabeça. A ira não pode ter lugar para tirar esses corações de convergirem um com o outro. A ira pode vir para a gente começar a ter uma raiva e dizer assim, você não faz isso. Mas antes de falar, cala, apazigua, para você não falar bobagem. E você não magoar a pessoa que você ama. Porque na realidade você ama. Viver tanto tempo assim junto é porque ama. É porque ama, irmão. Se você ama, então por que você vai dar voz à ira? Por que você vai dar vazão à ira? Então recolha no seu coração. E antes do sol se pôr, resolva. Chame lá numa conversa. Chame no canto. Mesmo que às vezes fique com um bico ali, um bico para cá, um bico para lá, mas logo, logo o bico sai. Logo, logo o sorriso vem. Logo, logo os abraços vêm, os beijos vêm, e isso aí é que é importante. Às vezes nós pensamos que nós temos que ter razão em tudo. Mas quando nós estamos numa mesa e colocamos a nossa razão em cima da mesa, a ponto de esperar que o outro nos convença de que ele está certo, é assim que começam os diálogos. Nós colocarmos tudo sobre a mesa, não com aquela intenção de convencer o outro, mas com a intenção de ser convencido pelo outro. E assim sai a ira, sai a raiva, e o diálogo começa a surgir. E o quebra-cabeça se junta. Amém? Então, esse negócio de ficar com raivinha, Jesus está nos dando a dica. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Para com esse negócio de guardar a ira no coração, meu irmão. Isso não dá razão para ninguém. Amém? Romão, mas tu não sabe por que eu fiquei com raiva. E eu sei que eu não quero saber também não. Sabe por quê? Porque só quem sabe na realidade é Jesus. Nem você às vezes sabe de verdade por que você ficou com raiva. Às vezes uma besteirinha à toa nos tira do sério. Mas quem é que nos põe no sério? Quem é que nos põe nos eixos? É o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito está aqui para toda hora que você precisar invocar Ele no seu coração, no seu relacionamento, na sua casa, no seu trabalho, em qualquer lugar que você esteja. Não deixe a ira continuar dentro do teu coração. Por que é perigoso isso? Porque a ira dentro do coração, ela pode ficar mascarada. Às vezes tem gente que dentro do relacionamento faz o seguinte, eu vou ficar em silêncio, não vou falar nada não. E aí, não adianta eu falar, então o negócio é ficar em silêncio. Se a pessoa quiser, me procure. Está errado. O silêncio, às vezes, é um cheque em branco. Por que é um cheque em branco? Porque simplesmente você está dando para outra pessoa um sinal de que está tudo bem, e às vezes não está. Às vezes tem lá dentro guardado uma ira, que você não colocou ela antes que o sol se pôs. Você continuou com ela lá dentro. E que a palavra de Deus diz? Antes que o sol se ponha, resolva isso, tira isso do seu coração. Apazigua isso, mas não, está lá dentro. E você marca, e você fica em silêncio, e você fica continuando com aquilo. Aí tem um momento da sua vida lá, 3 meses depois, 1 ano depois, que você solta a bomba. Bum! Num momento que não tem nada a ver, mas você guardou no coração. Durante todo esse tempo você ficou mentindo. Durante todo esse tempo você foi um hipócrita. Durante todo esse tempo a mágoa roeu a confiança. Durante todo esse tempo a mágoa desmontou toda aquela beleza do outro dentro de você. Por que não é isso, gente? No casamento, a gente não coloca o outro assim com aquela beleza. Às vezes você, minha linda, meu lindo. Ela chama de meu lindo o tempo todo. E
eu sei que eu não sou lindo, mas para ela eu sou. Então ela foi e colocou toda aquela beleza ali, desmontou tudo. Eu deixei de ser o lindo, eu sou o feio. Por quê? Porque aquilo que está magoando o coração vai desconstruindo a relação. Não guarde a ira dentro de você, meu irmão. Deixa esse negócio ir embora. E olha, a palavra de Deus está dizendo o mais rápido possível. Porque está dizendo, antes que o sol se ponha, deixa isso para lá. Resolva o problema. Amém? Então, se você ficar com raiva, deixa para lá. No outro dia, quando você estiver calminho, vocês conversam. Mas deixa a ira para lá, deixa a mágoa para lá. Resolva o problema o mais rápido possível. Agora vamos para Provérbios. Provérbios 29, versículo 22 diz o seguinte: o homem irado provoca brigas, e o gênio violento comete muitos pecados. A ira, quando está dentro do coração, ela provoca muitas, mas muitas brigas. Ela incendeia um lugar. E um homem irado, ele provoca violência. Irmão, violência não é só você pegar e dar um soco no outro, não. Isso aí é resultado da violência que já tem na tua consciência há muito tempo. É uma consequência. Violência que está dentro do teu coração e as palavras que você solta. Por isso que eu estou dizendo, as palavras iradas, elas começam a minar. Elas começam a abrir caminho para a violência física. Pode notar que toda briga de casal começa com desconstrução um do outro, xingamento, começa com mágoas guardadas, iras guardadas, coisas guardadas aqui dentro. Você vai soltando, como se fosse um jorro de palavras direcionadas a destruir o outro, desconstruir o outro. Você é isso, você é aquilo, você é assim, você é assado. E começa a acusação, começa o enfrentamento, começa a falta de respeito, começa a falta de consciência, começa a desconstruir o que você diz que ama. Inclusive começa a violentar-se a si mesmo. Porque você diz que ama, mas no entanto você destrói aquilo que você ama. Ó, que contrassenso. E quando você faz isso, o que vai acontecendo? Do outro lado acontece uma contra-resposta. Toda ação tem uma reação. E assim, olha a confusão feita. Por causa de uma coisinha assim, o que vai acontecer? Um divórcio, uma separação. Aí muitos ficam dando desculpa. Não, a gente não combina. A gente não tem o mesmo. Aí, ó. Irmão, ninguém tem. Ninguém tem. Ninguém é igual ao outro. Não adianta, não existe esse negócio de alma gêmea. O que existe é uma construção que o amor que existe dentro de você, colocado por Deus, porque fonte do amor só tem uma, é Deus. Ah, Romão, e como é que o amor surge lá no coração que nunca encontrou Deus? Quem te falou que nunca encontrou? Isso é o que você pensa. Tem muita gente fora da igreja que está mais perto de Deus do que você. Ih, agora pronto, danou-se tudo, Júnior. O pessoal aí vai, mas tem. Eu tenho ouvido cada coisa de gente que não está na igreja, mas que tem uma felicidade tão grande. E eu pergunto assim, só pode ser Deus que deu um coração desse para essa pessoa? Só pode ser Deus. Já viu aquela pessoa que te abençoa de um jeito, que você diz assim, cara, esse cara é só Deus pode fazer um negócio desse. Foi usado por Deus. É ou não é? Se você perguntar qual é a igreja dele, ele vai te responder uma coisa que você vai ficar decepcionado. Mas quem te falou que Deus encontra as pessoas só dentro da igreja evangélica? Quem te disse isso? Quem te disse que o evangelho é uma prerrogativa só nossa? É por isso que nós temos que continuar sendo carta lida. Porque você vai habitar e você vai andar em certos lugares onde as pessoas vão olhar para você e vão se converter através do seu testemunho. E você nem vai saber disso.
Você nem, cara, foi eu? Não, não foi você, foi o Espírito Santo te usando. Não precisa estar dentro de uma igreja para você pregar o Evangelho. Você tem que pregar o Evangelho através do seu coração. E principalmente não se irando. Já viu um funcionário público irado? Já viu? Não quero saber. Fica na fila aí. Enfrenta aqui. Não quero ouvir o teu problema. Eu também tenho muito problema. Estou cansado disso aqui. Todo dia ouvindo coisinha de vocês. Ou seja, a pessoa está com raiva e ela vai despejando nos outros. Mas tem aquele funcionário cheio de Deus. E aí, meu amigo, qual o seu problema? Será que eu posso resolver? Será que dá para mim resolver? Vamos tentar. Vamos ver aqui, fica calmo aí que eu vou tentar ver aqui para você. Esse é um cara cheio de Deus. Nem sempre está na igreja, mas é um cara cheio de Deus. Amém? O homem irado, ele provoca brigas e gênio violento comete muitos pecados, nós já falamos. Ele é um incendiário. Onde existe fogo, ele está lá tocando gasolina. Olha só o que diz a palavra de Deus, literalmente. Provérbios 26, versículo 21. Olha o que um cara irado faz. O que o carvão é para brasas e a lenha para fogueira, o amigo de brigas é para atiçar discórdias. O cara irado, meu irmão, ele só vai para causar confusão. Tu já viu aquele cara ali que vai estar num grupo de amigos, que está andando na rua? Estou andando na rua com um monte de gente. Mas tem um cara lá que só é para confusão, meu irmão. É o dom dele. É o dom daquele cara ali arrumar confusão. E às vezes você está lá no meio, nem sabe o porquê. Entra no meio da confusão também. Por isso, já diziam, não é provérbio não, ditado. Vou ver se eu acerto esse ditado. Diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Já dizia minha vovó. Eu nem sei se ela dizia isso, mas eu só sei que isso é provérbio lá de trás, lá dos avós da gente. Diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Esse ditado, ele faz muito eco naquilo que nós estamos falando aqui. Sobre aquele cara que causa confusão e te leva junto. Quando você tem amigos que é iracundo, cara, eu tenho amigos, eu andava com gente assim. E olha, sinceramente, quando eu vi as confusões que eu me meti por causa dele, eu falei assim, ó, meu amigo, nunca mais eu vou com você. Aí o cara, o quê? Não me chama, tchau. Ele já entendeu o porquê. Mas é assim, irmão. Você tem que saber com quem você está andando, você é um servo de Deus. Você é um cara que está, vamos dizer assim, ligado na videira verdadeira, a videira de Deus, e você não pode andar com qualquer um. Você tem que tomar cuidado com aquelas pessoas que são fogo, que são incêndio, que são gasolina na fogueira, que são lenha na fogueira. Não caia nessa de simplesmente dizer é meu amigo e eu vou com ele para onde eu for. Não, teu amigo é Jesus, cara. Esse é teu amigo. É ele que diz sobre a direção que você tem que tomar. Provérbios 26, versículo 23. Vai lá, painel. Como uma camada de esmalte sobre o vaso de barro, os lábios amistosos podem ocultar um coração mau. Quer dizer, aquele que guarda a ira lá dentro, fica escondendo. Mas ele está cheio de raiva. Ele te trata bem. Ele te vem com um sorriso. Mas é como se fosse um esmalte. Apenas uma tinta. Romão, mas como é que a gente vai descobrir gente assim? Eu disse para você, duas quartas-feiras atrás, só você olhar lá os capítulos atrás. Uma árvore que dá um fruto bom, não pode dar um fruto mau. Você está me entendendo? Olha os frutos.
você vai descobrir a pessoa. Ora, vê aonde essa pessoa vai, vê como essa pessoa fala. A palavra de Deus diz também que aquele que é muito falador, que é muito conversador, que é muito cheio de ideias, fala com tudo ali, fala com todos aqui, fala de todo mundo para você. Procura verificar se tudo, todo aquele tagarela que fica trazendo notícia da igreja inteira para você. Procura ver os frutos que essa pessoa está dando dentro da tua igreja. Procura ver o que essa pessoa faz dentro da igreja. Tem muita gente que conhece a igreja de cima a baixo. Mas cadê? Cadê a pessoa? Você procura onde ela está e ela não está. Ela não vem. Então o que ela conhece não é a sua igreja. O que ela conhece são as mentiras que ela pensa sobre a sua igreja. Então é só você observar. Observa os frutos. Uma árvore boa dá frutos bons. Ela não pode dar frutos maus também. Vamos continuar. Esse é o falso, que guarda a mágoa. Por isso que o Senhor recomendou: antes que o sol se ponha, tira essa ira, meu irmão. Resolve esse negócio. Mas tem gente que fica guardando. Provérbios 10, versículo 12. Vamos continuar aqui. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Painel, por gentileza. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Agora, meu irmão, vai lá na Provérbios 28, versículo 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa os abandona e encontra misericórdia. Deixa eu te falar uma coisa. O cara que tem ira no coração, que tem falsidade na vida, o que ele vai fazer? Ele vai guardar a ira que ele tem por você, de você, para no dia que ele souber de algum deslize teu, ele pegar e escancarar isso. É por isso que eu li esses tantos de versículos que fala sobre o amor que cobre o pecado. Não quer dizer que você acoberta o pecado do outro, mas quer dizer que você é uma pessoa que, quando está com o seu irmão, ao invés de espalhar a falha dele, você tem que ouvi-lo com amor e tentar dissuadi-lo do pecado, através do amor de Deus que está em sua vida, perdoá-lo e fazer com que ele encontre perdão em toda a igreja, inclusive na comunidade em que você vive. Tem muita gente que, com raiva do outro, espera o outro dar um deslize. Eu só quero ver o dia que aquele cara vai cair, que aí eu pego ele na curva. Eu quero só saber. E fica lá. Ele perde a vida dele inteira, bênçãos e bênçãos na igreja, esperando o momento do cara cair, para justamente ir lá, pegar a vida do cara e devassar diante de todos. É a ira que está lá dentro. Palavras iradas. E as palavras iradas existem justamente quando você pega o outro, que ao invés de receber uma palavra de compreensão, de amor, de carinho, para que ele saia do pecado, você acaba enterrando ele mais ainda, porque ele simplesmente vai se perder por causa das palavras iradas que você vai lançar sobre a sua vida. Tudo com o sentimento de vingança, tudo com o sentimento que foi guardado, inclusive desobedecendo o próprio Deus, que diz: quando a ira vier, antes do sol se ponha, resolva esse problema, tira isso do teu coração, para que você não magoe o teu irmão, para que você não seja uma pedra de tropeço naquele que está precisando ser levantado, e você pega ele e joga mais no buraco ainda. Vou ler novamente. O ódio provoca dissensão, mas o amor que não combina com a ira, o amor não combina com a ira. O amor cobre todos os pecados.
Ainda que aquele teu algoz lá atrás foi uma pessoa que te magoou demais, ele não pode sofrer lá na frente por causa da tua mágoa, porque aquilo foi lá atrás. Amém? Aconteceu isso uns dias aí na vida de alguém. E na hora que aquele cara irado foi orar lá no escritório dele, o Deus Altíssimo, que ama a todos, disse: ora por ele e ame-o. Pensa numa pessoa irada orar pelo outro. Pensa. Mas é isso que Deus quer de nós, irmão. E aquela pessoa relutou, até que cedeu para Deus. Tá bom, Deus, vou orar por ele. Orou por ele. 5 anos depois, Deus resolveu unir os dois novamente. E os dois, num culto, estavam lá cantando o hino de cá, o hino de lá. De repente, teve um momento da liturgia que eles tiveram que abraçar um ao outro, o vizinho que estava do lado. Quando ele olhou, era a pessoa que ele tinha orado há 5 anos atrás. Deus converteu aquele coração. Então você não sabe o que Deus pode fazer na vida daquela pessoa. Por isso, quando você tiver ira no seu coração, joga essa ira fora e obedece ao Senhor. Ame aquela pessoa. Romão, aí não dá. Tu está me pedindo para me amar o inimigo. Amar as pessoas não quer dizer que você vai conviver com as pessoas. Amar as pessoas é você querer o mesmo bem que você quer para alguém que você gosta, para essa pessoa, que às vezes até te causou mal. Mas você ora e você deseja e você pede a Deus o bem para ela. E Deus vai atender. E o bom é que Deus vai atender. E aí como é que você fica? Naquele momento, aquela pessoa teve que se unir àquele outro. Amou e abraçou aquela pessoa. E ele, não, quando ele abraçou aquela pessoa inclusive precisou das orações dele de novo. Mas agora os dois já eram irmãos. Olha o que Deus faz. Domingo, não perca a palavra de domingo. Domingo nós vamos falar de um amor assim. De um amor entre uma pessoa que sofre e tem que amar o seu algoz. Não perca. Traga gente para ouvir essa palavra, que você vai ver o quanto que Deus faz pela vida das pessoas. A ira não tem lugar em nós. Para com esse negócio de se desculpar que você é humano e que você tem que guardar a ira. Não, joga essa ira fora e começa a andar nos caminhos do Senhor. Fale a palavra em amor. Ame. Ame. Deixa a vingança com Deus. Deixa todos os seus problemas com Deus. Eu quero falar agora também sobre uma outra palavra, chamada impetuosa. Antes, porém, eu quero só dizer para vocês o que é o impetuoso. O impetuoso é uma pessoa que age sem pensar. O impetuoso é uma pessoa que age sem refletir no que faz. Ele não reflete. Ele fala, às vezes, palavras violentas, palavras que são violentas não só no falar, mas também nas ações. É uma pessoa facilmente irritável e sempre precipitado. É o que eu digo, ansioso até dizer chega. Ansioso até dizer chega. O impetuoso é assim, ele fala sem pensar. Eu não penso, eu não falo, eu falo mesmo. Eu sou bom de falar. A pessoa vai me ver verdadeiramente quem eu sou. Porque aí eu falo a verdade na cara. É ser sem educação também. Isso é falta de educação. Isso é falta de amor. Isso é falta de compreensão. Palavras impetuosas também causam morte, porque são palavras que não são refletidas. Palavras que você não reflete no que você fala. Provérbios 29, versículo 20. Você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para aquela pessoa que fala sem pensar. Então a palavra do impetuoso
Ela é uma palavra que ela magoa, ela maltrata as pessoas. O impetuoso também tem algo no coração dele que é notório. Ele não ouve ninguém. Ele é impetuoso. É um cara que, vou falar. É um violento. Ele não ouve as pessoas. E ele não se controla. Essa pessoa incontrolável, às vezes, te causa mal. Porque se você estiver perto dela, todo mundo vai pensar que você é igual a ela. Provérbios 18, versículo 13. Vamos lá, vamos continuar, vamos falar. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Eu não ouço ninguém, eu ia falar um palavrão aqui. Eu não ouvo ninguém. Eu não ouço ninguém. Mas a gente já fala, às vezes a gente fala, né? O português, o cara que Rui Barbosa, então, deve se mover, o esqueleto dele se move lá dentro. Assim, Romão do céu, eu não ouvo ninguém, não. Eu não ouço ninguém. Todo mundo que está ao redor, está perto de mim, está só falando, não, eu vou lá e falo, porque eu sou impetuoso. Aí o que acontece? Você causa uma tragédia e passa vergonha. Passa vergonha. Versículo 17 do capítulo 18, olha só o que diz, completando isso que a gente está falando. O primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que o outro venha à frente e o questione. Quando você é precipitado, o que você faz? Você não está nem aí saber se ele tem razão ou não. Você pega o primeiro que aparece e diz alguma coisa, você acredita nele e faz besteira. Pronto. Aí lá na frente vem um que fala, não é nada disso não, irmão. Acabou, tomou a decisão errada. Que isso? Não faz isso não. Por quê? Porque eu sou impetuoso, eu não ouço ninguém. Eu não reflito naquilo que eu faço, naquilo que eu falo simplesmente na impetuosidade. O cara vai falando para mim, eu jogo lá fora. Está errado isso, irmão. Você é de Deus, você é uma pessoa que tem que ser calma, uma pessoa tranquila, uma pessoa que tem que pensar no que fala, tem que refletir no que fala. Não pode ser assim, falar de qualquer jeito. Você não é um impetuoso. Provérbios 15, versículo 28. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. Já viu que para mal é um jorro, né? É como se fosse uma cachoeira. Por quê? Porque é para falar mal. É simplesmente falar precipitado. É não ouvir ninguém. Eu tive uma vez que uma pessoa me perguntou, Romão, como é que você está tratando assuntos assim, 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 assim? Eu falei assim, eu estou ouvindo conselheiros. Estou ouvindo pessoas que me auxiliam. Estou ouvindo pessoas que é da minha confiança. Estou ouvindo outras vozes, a não ser a minha voz. Porque a minha voz é uma voz só. Mas quando eu ouço um grupo de conselheiros que trazem para mim conselhos do bem, eu então dou uma juntada nos fatos, dou uma juntada naquilo que eu ouço e começo a refletir em cada decisão que eu tomo. Essas decisões, elas vão ser tiradas, elas vão sair de uma reflexão. Isso é não ser impetuoso, isso é ser cuidadoso, isso é ser uma pessoa que reflete no que fala. Não é uma pessoa que sai falando aí adoidado. Fala, às vezes, fala o que pensa. E nem sempre o que você pensa é bom. Tá certo? Ou estou enganado? Ou você só tem pensamentos dos céus? Não, tem gente que tem só pensamentos dos céus. Meu irmão, meu pensamento é ligado no Altíssimo. Aí ele se coloca num pedestal e quase tem uma asa para voar. Para com isso, irmão. Pé na realidade. Desce para a terra. Se junta com gente
que pode ajudar você a decidir. Reflita no que você fala, para que você não cause mal a você e nem a quem está perto de você. Não seja egoísta, ouça os outros, ouça as pessoas. O impetuoso machuca o coração. Provérbios 10, versículo 19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua do insensato? Quem? Vou ler de novo, que inclusive não é bem assim que a gente tem que ler. Quando são muitas palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua, agora sim, é sensato. E quem controla o insensato? Hã? Quem controla a língua, vai na sensatez, vai na razão, vai no lugar certo, vai na hora certa. Agora, o insensato, ele só fala bobagem, ele só fala aquilo que vem de cara, não reflete no que fala, e aí causa um desastre. É precipitado. As palavras precipitadas não apenas fazem mal aos outros, como também podem prejudicar aqueles que proferem, a própria pessoa. Provérbios 21, versículo 23, vamos ler de novo. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Entendeu aí, gente? Às vezes, nós vamos sofrer, mesmo que nós falamos a verdade. Mas quando nós falamos com cuidado, a gente evita um sofrimento maior. Você está me entendendo? De qualquer forma, toda palavra que é refletida, ela sempre diminui os efeitos que ela pode causar. E com certeza, ela vindo da verdade e de alguém que reflete, de alguém que não é impetuoso, e de alguém que não está com ira, de alguém que age com amor, ela vai causar vida. Ela vai trazer vida, ela não vai trazer morte. Provérbios capítulo 13, versículo 3. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais, acaba se arruinando. Está me entendendo aí? Isso se aplica, inclusive, a pessoas que fazem votos para Deus. Eu vou fazer um voto para o Senhor. Eu vou fazer um pacto com Deus. Irmão, pisa um pouquinho na realidade. Às vezes tem coisa que você promete para o Senhor que você não pode cumprir. E Deus sabe disso. Deus te conhece. Não precisa se aparelhar diante de Deus com palavras, tal, que não seja verdadeira, porque Deus te conhece. É por isso que Deus é fácil, fácil e difícil, difícil. Por quê? Porque é fácil, porque você encontra Ele de qualquer jeito, em qualquer lugar. Tiago, você encontra Deus, cara. Não tem jeito. Mas, para você ter dele um diálogo, uma conversa, um tete a tete, você precisa ser verdadeiro. Não tem jeito. E para ser verdadeiro, meu irmão, tem que ser de fato verdadeiro. Porque Ele conhece você até melhor do que você mesmo. Ele sabe quem você é. Então não adianta chegar lá com mentira. Com falsidade. Tem que dizer a real para Deus, cara. Para que Ele te ajude. Para que Ele simplesmente entre no seu coração. Os excessos de palavras também prejudicam. Falamos das palavras iradas, das palavras impetuosas, que são sem reflexão, e agora dos excessos das palavras. Quando você fala demais, você fala aquilo que não precisa. Ouça mais do que fala. Provérbios 10, versículo 19, estamos quase no final. Já estamos no finalzinho. Quando são muitas palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. Já lemos esse versículo. Lá atrás. Pessoas que disciplinam a língua são capazes de controlar o seu corpo. São capazes de controlar a sua vida. Então, pessoas que disciplinam a sua boca são capazes de resolver os problemas. Esses dias eu estava saindo com o meu carro
e eu dei uma encostada no carro que encostou na frente da minha garagem. Eu não sabia, eu não vi. Para mim, eu estava com a garagem livre. Eu fui, pau, aí encostei lá. Aí, o cara deu aquela buzinada e tal. Eu parei o carro, depois eu fui olhar assim. Falei, meu Deus. Aí eu desci. Falei, tudo bem aí, meu amigo? Está tudo certo? Tudo tranquilo? Não, me desculpe, eu não vi você. Não, mas eu que estou errado, estou na tua frente. Falei, não, tá tudo bem, tá, não tem problema não, mas eu não vi você, então você me desculpa. Ou seja, a gente ficou ali falando de uma forma que cada um se interessou no problema do outro. Nenhum dos dois saiu com arma na mão. Você pegou e bateu no meu carro. Você fez isso ou fez aquilo. Não. Tranquilo, controlou a situação. Quando você controla a boca, você controla o corpo inteiro. Você é senhor das suas ações. Quando você descontrola naquilo que você fala, você perde o controle, inclusive, do teu corpo. Aí você briga, você mata, você fere, você faz tudo quanto é coisa. Está me entendendo aí? A importância que tem de você falar pouco e ouvir mais. Tiago, capítulo 3, versículo 1 e 2. Meus irmãos, não sejam muito de vocês, mestres, pois sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Então, aquele que ensina, você que é crente de Deus, que é mestre no lugar onde você for, você tem que ensinar, sabia disso? Ensinar com a vida. Deus vai cobrar de você isso aí. Ah, Romão, que isso? Não, vai. Deus está te falando, cara. Deus quer que você seja uma pessoa, vamos dizer assim, que seja exemplo, uma carta lida lá onde você está. E aí, quando as pessoas vão te ver, aí, tem um cara que é irritadinho aí na sessão. Quem que é o cara irritado da sessão? É o crente. Quem é o cara que briga na sessão? É o crente. Quem é o cara que arruma confusão? É o crente. Irmão, está certo isso? Então, quanto mais você se colocar como mestre, você está agora aqui. Você agora tem que ensinar. Vai ensinar como? Com as suas ações. Amém? As pessoas vão ver você. Olha o olhão, ó. Não só de Deus, mas das outros também em cima de você. Todos que tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar o seu próprio corpo. Está ali. Então, o cara que domina a sua boca, ele domina o corpo. E ele vai dar exemplo, ele vai ensinar. Tá certo? Ó, você vai ser professor. Há tempo de ficar calado e tempo de falar. Os sábios percebem quando tem que ficar quieto. Provérbios 11, versículo 12. O homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas quem tem entendimento refreia a sua língua. Amém? Para com esse negócio de ficar ridicularizando as pessoas. Seja um homem de Deus, refreie a sua língua. É a palavra de Deus falando, irmão. Não perca tempo jogando conversa fora. Isso atrapalha a sua vida. Não perca tempo com isso. Provérbios 14, versículo 23. A gente já está indo embora. Todo trabalho árduo, pode subir lá. Todo trabalho árduo traz proveito. Mas só falar leva à pobreza. Olha lá, todo trabalho árduo traz proveito, mas só falar leva à pobreza. Então, se você quer realizar alguma coisa, fale pouco e faça mais. Segundo um grande teólogo chamado Isber, existem 3 tipos de gente. Os sonhadores, que são aqueles que sonham, eu sonho com o projeto isso, sonho com o projeto aquilo, mas não faz nada, só sonha. Os faladores, que exercitam os maxilares, exercitam as cordas vocais para falar, mas esquece de usar as mãos e os pés. Não fazem nada também.
e os realizadores. Classificação é essa, irmão? É de Wismer. Os realizadores são aqueles que falam pouco, mas com a ajuda de Deus, transforma sonhos em realidades. Que Deus possa te abençoar, que você fale pouco e faça mais, para que os seus sonhos sejam realizados, para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus te ama demais, me ama demais também, porque nos deu essa palavra para hoje. Provérbios 18, versículo 21, parte A, diz o seguinte: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. É a parte A do versículo 21 de Provérbios 18. E a parte A do versículo 10, versículo 11, capítulo 10, versículo 11, diz o seguinte: a boca do justo é fonte de vida. Escolha a vida. Amém? Escolha a vida. Que Deus te abençoe. Que as palavras que saem das suas bocas sejam palavras inspiradas por Deus para trazerem vidas. Não sejam palavras iradas, nem impetuosas, nem palavras em excesso, mas que sejam palavras inspiradas por Deus para trazerem vida. Na quarta-feira que vem, nós vamos falar o último item dessa lista aqui. Somente Deus pode nos ajudar a usar as palavras para fazer o bem. Essa vai ser a tônica da nossa mensagem na quarta-feira que vem. Somente Deus pode te ajudar a ser um desses que vai falar a verdade. Vamos ficar de pé?